E aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Júlio aqui novamente, Barba Ruiva Crochê, trazendo mais uma aulinha pedida aí pelas pessoas que curtiram os últimos stories, os últimos shorts que eu postei. Teve uma quantidade significativa de pedidos, né? Então, atendendo a esses pedidos, eu trouxe para vocês essa aula do nosso porta-garrafinha para que vocês façam, para que vocês se divirtam com mais essa peça aí em crochê, e que é uma peça que ajuda a gente a transportar nossa água na nossa folia, né? Não vamos esquecer de beber água, não vamos esquecer da hidratação, porque o carnaval tem sido muito quente, né? Uns dias estão muito quentes nesse verão, aqui em Belo Horizonte especialmente, que é um local muito seco, então a gente precisa se hidratar bem. Trazendo para vocês então duas versões dele aqui. Eu fiz uma versão na cor unicórnio, né, que é uma cor que tem nas linhas amigurumi da Círculo, tá? Vocês conseguem achar nos armarinhos. E na cor tangerina, tá? Eu vou trabalhar a peça aqui na nossa aula com essa cor tangerina. É um porta-garrafinha bem versátil. Vocês conseguem transportar garrafas, copo Stanley, até mesmo carteira, né? Essas coisas que precisam ser transportadas em bolsas pequenas, né? Então, é uma peça bem versátil, bem útil para esse carnaval, para essa folia que todos vão curtir aí agora no inicinho de fevereiro, né? Aqui em Belo Horizonte o carnaval começa dia 31 de janeiro e vai até dia 22 de fevereiro, então vai ser um mês de carnaval praticamente, né? Então, um porta-garrafinha é super necessário para as pessoas poderem aproveitar bem a folia sem esquecer da hidratação. Então, dito isso, eu gostaria de, antes da gente começar a aula, pedir para vocês curtirem os nossos vídeos, compartilharem, coloquem lá no Instagram de vocês, coloquem no WhatsApp, mandem para as pessoas que vocês conhecem que fazem crochê, e para que essas pessoas assistam até o final o vídeo, e vocês também assistam até o final, assistam passo a passo. Vocês que já estão crochetando aí comigo já há algum tempo, né? Eu espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. E eu gostaria de pedir um pouquinho mais de paciência para vocês, que eu estou postando poucas coisas, mas eu em breve vou começar a melhorar essa quantidade de postagens, porque eu tenho passado por uns problemas pessoais aqui, de ordem particular, que não tem necessidade de trazer aqui para o canal, mas que interfere na minha produção de vídeos, interfere na edição, interfere nas questões, porque eu faço tudo sozinho, né? Então eu gostaria que vocês compreendessem. O canal é um canal pequeno ainda, mas que eu tenho muito carinho, eu tenho muita vontade de crescer com vocês, de trazer bastante coisas em crochê para vocês. E então fica aí o meu pedido para aqueles que estão chegando agora, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam de ativar o sininho, viu, gente? Para receber a notificação do YouTube que tem vídeo novo, que tem aula nova. E compartilhem os vídeos, mandem para as pessoas que vocês conhecem. Dê uma força aí para a gente no canal, tudo bem? Então, dito isso, eu espero que vocês gostem da aula, tá? Qualquer dúvida, aqui nos comentários é só vocês perguntarem, é só vocês falarem que eu respondo, tá? Eu gosto de responder todos os comentários, eu gosto de responder a todas as pessoas que me procuram, e eu agradeço muito o carinho que eu tenho recebido aqui no canal, e espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Então, sem mais enrolação, sem mais demora, vamos crochetar, fazer o nosso porta-garrafinha em crochê, beleza? Bora lá! Bom, então, gente, como eu disse para vocês aqui no fio introdutório, né, nós vamos utilizar o fio de algodão, né, aqui eu estou usando o amigurumi da Círculo, a cor tangerina 4445, a referência dela, tá? Se vocês quiserem pegar essa cor por causa que gostaram, né, e tudo mais, mas não é importante pegar a referência, porque aí vocês vão na cor certinha, sem medo de errar, tá? A agulha de 3 mm, tesoura para a gente fazer os acabamentos, uma agulha de tapeceira para o finalzinho e um marcador de pontos que a gente vai usar no decorrer da construção, tá? No início nós vamos começar com um anel mágico, né? Vamos fazer um anel mágico com 8 pontos baixos no anel. Então eu vou fazer aqui e volto para poder mostrar para vocês, tá?
Beleza, então, fiz aqui 8 pontos baixos, puxo o meu fio, né? A gente já acostumou a fazer anel mágico quando a gente cria os nossos amigurumis, né? Algumas outras peças, então a gente já está acostumado a fazer o anel mágico. Eu tô fazendo o ponto um pouquinho mais folgado, tá, gente? Porque senão a gente aperta demais o ponto, ele não vai dar o tamanho da base que a gente precisa, tá? Então é importante vocês terem, inclusive, aquilo com que vocês vão medir a base da garrafinha. Eu tô usando aqui um copo que é um copo térmico, né, que eu uso aqui, que eu vou usar essa base aqui de referência. Então eu faço um pouquinho mais folgado para eu não precisar fazer mais carreiras depois quando estiver pronto, tá bom? Então aqui agora eu vou fazer um aumento em cada ponto de base. E aí eu já vou aproveitar para esconder o fio. Então aqui, para esconder o fio, eu já vou fazendo os meus pontos, os meus aumentos, né? Colocando o fio junto. Por exemplo, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu já vou fazer 2 pontos nesse mesmo ponto de base. Então, um ponto, já pego o fio que eu quero esconder e ponho ele por cima da agulha. E aí pego o fio do novelo e trago, tá vendo? 1, 2 pontos. Sempre segurando aqui o fio que está sobrando para pegar o fio do novelo lá atrás. 2 pontos. Já coloquei aqui 2 pontos e o fio que está sobrando continua seguindo, ó. 3. Tá vendo que ele ainda está por cima, ó. Ele não saiu daqui, ele está sendo escondido. Então 4, 5, vou até 16, ó. 15, 16. Então, passando por cima, eu acabei já escondendo o fio que eu preciso. Aqui eu só corto a pontinha dele. Cuidado para não cortar o fio do novelo, tá? Esse restinho aqui já vai para lá. E já está feito o acabamento da base. Então, eu não preciso preocupar depois em fazer acabamento da base. Agora, eu fiz 16 pontos. Ou seja, eu fiz 8 aumentos, né? A gente tinha feito 8 pontos baixos no anel mágico, 8 aumentos. Agora, eu vou passar para um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer em toda a volta e volto para mostrar para vocês, tá bom? Prontinho, voltando aqui para vocês, fiz um ponto baixo e um aumento em toda a minha volta, agora eu vou para 2 pontos baixos e um aumento. Vou explicar aqui rapidinho, eu faço assim, quando é carreira par, eu divido os pontos baixos da primeira carreira com os da última. Então, se são 2 pontos baixos da primeira carreira, não, do primeiro ponto e o último ponto. Se são 2 pontos baixos e um aumento, então eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Ok? Marco aqui. E depois eu sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento no restante da carreira. E vai me sobrar um ponto, né? Essa conta é o seguinte, são os 2 primeiros pontos. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu descentralizo os aumentos. Por exemplo, o aumento tinha sido aqui na frente. Tá vendo aqui onde está meu dedo? Esse tinha sido o aumento da carreira anterior. Agora o aumento ficou um pouco mais atrás. Isso evita de dar aquelas bordinhas com quinas, né? Que fica parecendo hexágonos, pentágonos, né? Então a gente deixa a base mais arredondada. Por isso que a gente faz isso nas carreiras pares, né? Então nas carreiras pares a gente dá uma variada dividindo o primeiro ponto, né, os primeiros pontos com os últimos pontos. Como são 2 pontos baixos e um aumento na carreira toda, eu dividi um no primeiro ponto e um no último ponto. É assim eu vou fazendo com todas as pares, tá bom? Aí eu vou fazer aqui então 2 pontos baixos e um aumento e volto para mostrar o final para vocês. Bom, pessoal, fui fazendo aqui então 2 pontos baixos e um aumento, mas voltei antes um pouquinho só para mostrar para vocês a conclusão do meu raciocínio. Então aqui eu vou fazer os 2 últimos pontos, ó, 2 pontos baixos e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui me sobrou um ponto, só que lembram que eu comecei com um ponto? Então esse ponto que sobrou complementa o próximo ponto. Então eu faço um ponto normalmente aqui e vou para a próxima carreira, que são de 3 pontos baixos e um aumento. Como é uma carreira par, aqui eu já vou fazer os 3 pontos baixos, 3 e um aumento normalmente, tá bom? É só nas carreiras pares que a gente faz essa divisão de pontos
no início e no final, beleza? Vou terminar aqui 3 pontos baixos e um aumento e volto para mostrar para vocês, ok? Prontinho, então eu fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento. Agora a gente vai passar para a nossa última carreira da base, tá? Porque vão ser 4 pontos baixos e um aumento. Como é uma carreira par, eu vou fazer dividida. Então 2 pontos baixos e um aumento. E depois eu sigo fazendo 4 pontos baixos e um aumento normalmente, até sobrar 2 pontos no final, que são esses 2 próximos pontos aqui, e eu vou fechar com eles, beleza? Daqui a pouco eu volto para mostrar. Então pronto, aqui eu fiz 4 pontos baixos e um aumento até chegar quase no final, que sobram os 2 pontos que eu falei, eu faço eles normalmente, tá vendo? E 2 pontos, fechando a nossa última carreira, tá? Aqui eu já tenho o fundinho. Dependendo da tex do fio, gente, o fundo pode ficar mais grosso ou mais fino. E lembrem de medir sempre com o lado avesso, né? Aqui a gente tem o lado certo da peça, né? Da trama, e a gente tem o lado avesso da trama. O lado avesso é que vai ficar para dentro do nosso porta-garrafinhas, né? Ele vai ficar para dentro, né? E o lado correto vai ficar para fora, tá bom? Então ali eu já medi. Dependendo da tex, pode ser que vocês tenham que dar um ponto mais folgado para a trama ficar legal, mas vocês lembrem que é para chegar aqui em 4 pontos baixos e um aumento, que a gente vai fazer 8 vezes, isso vai dar 48 pontos no total, tá bom? Agora a gente vai fazer 48 pontos entre pontos. É um pouquinho mais chato de fazer, mas nós já fizemos isso aqui em vídeos anteriores. Só que eu vou explicar mais uma vez para vocês, para ficar tudo ok. Então aqui, ó, agora eu acho que eu consegui mexer nesse foco aqui. Então aqui eu vou começar entre pontos, ó. Entra em uma, sai na outra, ponto baixíssimo. Tá vendo? Vou fazendo sempre ponto baixíssimo agora, tá? Vou marcar meu primeiro ponto baixíssimo, porque é nele que nós vamos começar a subir, tá bom? Então aqui eu fiz entre duas, eu apertei. Pode apertar muito não, tá, gente? Tem que deixar o ponto um pouco folgadinho. Então eu fiz aqui entre essas duas, essa e essa, né? Agora eu vou fazer entre essa e essa, depois entre essa e essa, depois entre essa e essa, depois entre essa e essa, e assim por diante, até finalizar toda a volta, né? Eu nunca pulo um ponto, tá? Eu sempre uso os 2 pontos para fazer o ponto baixíssimo. Então aqui, acabei de usar esse aqui, mas eu uso ele de novo com o próximo, tá vendo? Ó, o que eu usei para puxar o fio, eu vou usar para entrar com o fio depois. Ó, puxei o fio por esse, é o que eu vou entrar no próximo com a agulha, tá bom? Então eu vou fazendo isso em toda a volta, fazendo pontos baixíssimos, até a gente fechar 48 pontos baixíssimos aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui em torno e volto para mostrar para vocês. Então pronto, gente, a gente fez aqui então 48 pontos baixíssimos. A gente tem aqui, ó, os pontos baixos que a gente trançou, né? E os pontos baixíssimos, que é por onde nós vamos subir a nossa trama, tá bom? Então aqui, ó, no nosso primeiro, para começar a fazer a nossa subida, nós vamos agora subir com pontos altos, tá bom? Então aqui, né, no nosso primeiro ponto baixíssimo aqui, vão ser 48 pontos altos. Então eu faço 2 correntes para dar a altura do ponto. Espera aí que a câmera não pegou. Terminei aqui no último baixíssimo. Faço 2 correntes para dar a altura do ponto. E aí eu laço e vou fazer pontos altos agora. Então em cada ponto baixíssimo desse que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto, ó. 2 pontos altos. 3... E vou fazendo até dar os 48 pontos altos, que é o que eu vou precisar em torno de todo o porta-garrafinha, tá bom? Então vou fazer aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Então nós fizemos aqui então 48 pontos altos, né? Então a gente vem aqui, ó, conta 1, 2 correntinhas, né? No segundo ponto da corrente eu faço um ponto baixíssimo e confiro se tem 48 pontos. Isso é muito importante, tá, gente? Conferir se tem 48 pontos aqui
na nossa base do porta-garrafinha. Agora, fechando aqui, a gente vai subir 2 correntes para dar a altura do ponto e vai fazer 4 pontos baixos, 4 pontos altos, desculpa, 2, 3 e 4. Depois que eu fizer 4 pontos altos, eu subo 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e prendo no próximo ponto de base. Assim eu fiz o meu primeiro bloco, né? Então vou fazer aqui novamente. Tem um, vou fazer o 2, o 3, no quarto eu subo 2 correntes, pulo 2 pontos de base e prendo no próximo ponto de base. E vou fazer isso até fechar, beleza? Então até a gente voltar para cá, eu vou fazendo 4 pontos altos, 2 correntes e pulo 2 pontos para prender, tá? Pronto, gente. Então aqui eu fiz os blocos, né? Porque agora nós estamos começando a fazer as alternâncias. Então vai começar a aparecer os intervalinhos. Se você fez tudo certinho aí até agora, aqui finalizei, fiz 4 pontos altos, tem 2 pontinhos de base certinho aqui, ó. Tá vendo? Então eu subo 2 correntes e prendo na segunda correntinha aqui que a gente deixa, que a gente faz para dar a altura do ponto, tá vendo? Aqui eu já tenho então o primeiro bloco feito. Só para vocês verem aqui que funciona, já tá cabendo certinho aqui minha garrafinha, ó, que no caso é o meu copinho, né? Olha como fica bem bem rente, tá vendo? Ó? Isso é importante, porque dá um acabamento interessante, dá uma simetria mais legal, ok? Então aqui, agora nós vamos começar a alternar este bloco, beleza? Agora eu vou fazer 2 correntes para simular o próximo ponto alto. E faço mais 2, porque aqui eu já vou começar a fazer o próximo bloco. Então se aqui eu tenho 4 pontos altos, em cima eu tenho que ter um bloco de intervalo. Então esses 2 pontos aqui que vão dar o intervalo, eu prendo no último ponto dos 4 pontos altos anteriores. Agora eu vou fazer mais 2 pontos no meu intervalo, que são aquelas 2 correntinhas que a gente dá de espaço, né? E no primeiro ponto da próxima carreira de 4 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, laço o fio na agulha e no último ponto dos 4 eu prendo novamente. Novamente, laço o fio na agulha, por dentro do intervalo eu faço 2 pontos. Laço o fio na agulha no primeiro ponto do próximo bloco, 2 pontos de intervalo, laço o fio na agulha, prendo no último. É uma sequência que a gente vai fazer até o final. Então, aqui eu estou intercalando, tá vendo? Ó? Aqui embaixo vazio, em cima com bloco. Embaixo com bloco, em cima vazio. Então eu vou fazendo isso até fechar, tá bom? Então, se você fez intercalando corretamente, você vai chegar aqui no último. Deixa eu só desfazer esse aqui que eu fiz. Fazendo um ponto alto no último ponto da carreira anterior, né? Deixa eu só dar o foco aqui. Foco me ajuda. Um ponto alto no último ponto da carreira anterior. A carreira anterior é essa de baixo. Então, tem 1, 2, 3, 4. Fiz um ponto alto em cima do quarto. 2 pontos no intervalo. E 1 ponto no primeiro ponto da próxima carreira de baixo. Tá vendo? Na carreira anterior, primeiro ponto dela, eu fiz um ponto alto aqui, finalizando o nosso bloco de cima. Aí eu faço 2 correntes para dar para espaço, laço o fio na agulha e vou no último ponto do bloco anterior. Correto? Aqui agora eu preciso fazer 2 pontos no meu espaço, no meu intervalo, e vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente. 1, 2 correntinhas que eu tinha dado de altura, né, para fazer o primeiro ponto alto. Então eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Olha que eu fechei o bloco certinho, tá vendo? Fechei um bloco, já tenho meu intervalo e aí dá a sequência, continua o meu trabalho. Então aqui eu vou dar mais 2 correntes para dar a altura do ponto e já vou repetir de novo. 1, 2 no intervalo, 1,
no primeiro ponto, 2 correntes para dar espaço, 1 no último ponto. Então aqui eu já comecei mais um intervalo. Aí eu estou intercalando. Bloco, intervalo, bloco. Intervalo, bloco, intervalo. E assim eu vou fazendo até dar a altura da garrafa, né? Então, eu vou fazendo esses blocos, intervalos, até chegar aqui no topo da garrafa. Só que a gente não chega no topo, a gente chega mais ou menos por aqui, tá? Então eu vou fazendo, volto para mostrar para vocês e aí explico como é que a gente vai fazer o acabamento da parte de cima, tá bom? Então aqui nada mais é do que eu vou dar uma volta agora. Na hora que eu chegar aqui, precisa ser um intervalo. Já que tem um bloco, aqui precisa ser um intervalo. Depois eu vou dar outra volta e aqui vai ter um intervalo, aí vai precisar ser um bloco. Depois eu vou dar outra volta, aí em vez de um bloco vai ser um intervalo. E assim eu vou fazendo até finalizar toda a altura da garrafa, beleza? Então eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, aqui a gente já chegou numa altura razoável, né? A gente pode medir aqui, ó, pelo copo, né, ou pela garrafa, se vocês quiserem, né? Que tá aqui faltando pouca coisa da borda, tá? E sempre puxa um pouco, né? Aqui, por exemplo, se eu colocar bem rente, bem puxar bastante, já chega no topo da garrafa, né? Então é importante agora eu já fazer os arremates e passar para a alça, né? Vou fazer o acabamento de cima para depois passar para a alça. Então nós vamos fazer aqui agora, para dar continuidade, 2 carreiras de pontos altos, né? Por que 2 carreiras? Porque vai dar mais firmeza na hora da gente fazer a alça. E aí a gente não vai correr o risco de repuxar tanto o trabalho, né? Nossa, que dificuldade para pegar aqui. Não vai dar tanta dificuldade para pegar, não vai repuxar tanto trabalho e não vai correr risco de soltar, né? Então aqui eu faço 2 correntes para dar a altura do ponto. Aqui, seguindo normalmente, como se a gente estivesse fazendo o trabalho dos blocos, né? 2 em cada espaço e ponto alto, sobre cada ponto de base aqui. Porque eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até o final. Então aqui eu tô fazendo ponto alto, né? Sobre os pontos de base. Cheguei no último ponto do bloco. Os blocos são 4 pontos altos, né, que a gente estava fazendo aqui. Todos os nossos blocos são de 4 pontos altos. E os nossos espaços também, que tem 2 pontos de espaço, a gente faz 2 pontos altos nos nossos espaços, né? Então a gente faz 2 pontos no espaço, começa a fazer ponto nos blocos, beleza? Então vou fazer os pontos altos aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou. São 2 carreiras, tá, gente? Então eu vou terminar essa carreira de pontos altos aqui e aí chegando aqui no final, faço ponto alto, ponto baixíssimo para poder fechar os pontos, né? E subo mais uma carreira, beleza? Aí assim que eu terminar eu volto para mostrar. Então, gente, voltei aqui só para mostrar para vocês, ó, finalizei aqui os pontos altos, tá vendo? A gente finalizou aqui no último bloco. Então aqui no próximo já é a correntinha que nós fizemos, as 2 correntinhas para dar a altura do ponto, eu já pego fechando em ponto baixíssimo, ó, a gente pega aqui a correntinha assim que ela quiser, né? Que ela tá até mosa aqui. Eita, que dificuldade. Pronto. Fecha em ponto baixíssimo, até encostei na câmera. Fecha em ponto baixíssimo, dá mais 2 correntinhas para dar altura e segue novamente ponto alto sobre ponto alto. Lembra que eu falei com vocês que era 2 carreiras? Então eu vou terminar aqui agora e aí a gente volta para fazer as alças, tá bom? Então, gente, aqui a gente já tá finalizando, né? Como na carreira anterior, a gente fecha em ponto baixíssimo nas 2 correntinhas que a gente subiu. E aqui a gente já tem toda a estrutura do porta-garrafinha já pronta, né? Então a gente já tá com ele praticamente pronto. A gente só precisa agora fazer as alças para poder finalizar a nossa peça, né? E como eu disse a vocês, a gente não tira a agulha, né? Até agora a gente não cortou o fio, né? Com exceção da sobrinha que teve no início, né? Pro arremate,
a gente não cortou fio. Então a gente não corta fio enquanto não concluir a peça, né? A gente só vai cortar o fio na conclusão da peça. Então aqui a gente vai começar a subir a alça, tá? Para subir a alça é muito fácil, ela é bem simples, tá? A gente pode fazer com 3 ou 4 pontos, tá? Fica a critério de vocês. Eu acho que 3 já é uma quantidade suficiente. 2, 3 pontos. Aí a gente já vai subindo de maneira simples mesmo, assim. É só fazer um ponto a mais, uma correntinha, virar o trabalho, tá vendo? E fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. Outra correntinha, vira o trabalho novamente e mais 3 pontos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vira o trabalho, 3 pontos. 1, 2, 3. Não se preocupa com essas bordas que tá dando, que a gente vai fazendo correntinha, vai fazendo, virando o trabalho e vai dando uma bordinha feia, né? Mas no final a gente vai arrematar, a gente vai fazer um acabamento que vai ficar interessante, que vai ficar bonito. Então esse é o processo. 3 pontos, uma correntinha, vira. 3 pontos, 1, 2, 3, uma correntinha e vira. Eu vou fazer isso até eu ficar com 70 centímetros de comprimento, né? São 35 centímetros mais ou menos para um lado, 35 para o outro. Quer fazer com 80? Pode fazer com 80. Quer fazer com 90? Pode fazer com 90. A critério de vocês. A gente faz a alça de acordo com o pescoço da pessoa, de acordo com o ombro da pessoa. Se vocês fizerem para alguém, pode medir na pessoa onde que ela quer que fica o comprimento do porta-garrafinha. Não tem problema, tá? É muito livre o comprimento da alça desse porta-garrafinha. Então é fazendo 3 pontos, uma correntinha vira. 3 pontos, uma correntinha vira. Eu vou fazer aqui e volto quando a minha alça já tiver com 70 centímetros, que é o que eu faço aqui, que é o padrão que eu faço, tá bom? E mostro pra vocês o que a gente vai fazer depois. Então, gente, aqui a gente terminou a primeira parte da alça, né? Subi aqui 80 centímetros de alça, né? Então eu subo ela. Tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente vai encaixar ela no outro lado. Então é bom dobrar aqui no meio o nosso porta-garrafinha, né? Nossa bolsinha, pra gente poder fazer aqui a costura da forma correta. A gente não vai costurar cortando fio. A gente vai costurar diretamente crochetando a alça, né, na outra extremidade. Então não tem muito segredo não. Terminou aqui, né? Tá vendo aqui 3 pontos, né? A gente fez 3 pontos baixos, a gente faz mais uma correntinha aqui, como se a gente fosse virar, né? Faço aqui a correntinha. E eu já posiciono para crochetar. Peraí, só um minutinho que agora tem que passar o fio lá para trás. Pronto. Eu posso marcar, por exemplo, aqui, ó, se vocês quiserem fazer assim, não tem problema, pode marcar aqui o ponto que tá na frente. Ou se você quiser contar, né, os pontos, pode contar aqui até chegar aqui na metade e contar aqui. Lembrando que vão ser 3 pontos. Então eu tenho 3 pontos aqui que eu vou utilizar para fazer essa alça, né? Eu não vou nem marcar aqui não, porque eu já estou posicionando aqui. Eu vou crochetar direto já essa alcinha, né? Então aqui eu já posicionei. Eita, fiz bagunça aqui. Eu já posicionei. E agora eu venho com ela aqui. Eu tenho sempre que verificar se eu tô com ela do lado certo, né? Porque senão eu crocheto ela do lado errado aqui e aí vai dar bagunça. E aí a gente vai posicionar aqui, né, a partir desse ponto aqui, né? 1, 2, 3. Então tem que crochetar ela a partir deste ponto.
Então, aí aqui eu segurei de uma forma que eu consiga ver os 3 pontos, né? Que é onde que eu vou crochetar agora. Não posso soltar aqui, só tô ajeitando minha mão. Aqui eu já fiz a correntinha, né? Tá vendo aqui, ó? Vou aproximar da câmera aqui. 1, 2, 3 pontos e a correntinha que eu fiz pra virada, né? Eu vou entrar na correntinha da alça, no ponto da alça, e no terceiro ponto a partir do que eu marquei, ó. 1, 2, 3. No terceiro ponto a partir do que eu marquei e fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Minto, desculpa, gente, ponto baixíssimo. Oh, meu Deus do céu, aí eu já tô viajando aqui. Aqui é ponto baixíssimo, tá, gente? A gente não faz ponto baixo aqui, não. Aqui é porque a gente tá só prendendo a alça. Então é como se fosse uma costura. O ponto baixo vai ficar um pouco folgado. Não solta, né? Mas fica mais mal acabado, não fica tão bonito. Então aqui, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 3 pontos baixíssimos. Pronto. Aí eu já prendi a alça, ela já está presa, né? O que que eu faço agora? Eu vou fazer o acabamento, porque minha alça já está presa. Ah, Júlio, se eu quiser cortar aqui, arrematar e ficar com ela assim, rústica mesmo, posso? Pode, claro que pode, não é errado fazer isso, né? Entretanto, eu acho que fica mais interessante se a gente fazer o acabamento, né? Então aqui, no terceiro ponto, eu já fecho um pontinho a mais aqui, né? E vou começar a subir a lateral da alça. Eu vou subir a lateral da alça fazendo ponto baixo em toda a volta. A cada ponto que eu tiver aqui na lateral, eu vou fazer ponto baixo. Então, eu vou subir ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, tá vendo? Ó, eu vou subir em toda a lateral da alça. Ah, Júlio, qual que é a regra? A gente tem sempre os pontinhos que a gente fez. Isso aqui é um ponto, isso aqui é uma carreira, né? Uma carreira, uma carreira, uma carreira. Então, todas elas são com pontos baixos. Então, na beirada dela aqui, ó, eu sempre tenho uma sobra para poder fazer um ponto baixo. Então, eu posso fazer na alcinha ou na junção. Tá vendo, ó? Uma vez vai ser na alcinha, outra vez vai ser na junção. Outra vez na alcinha, outra na junção. E assim vou fazer em torno de toda a alça até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder voltar, porque aqui é que vai ser o final da nossa peça, tá bom? Então eu vou aqui fazendo e aqui eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai retornar para cá para poder finalizar a peça. Bom, gente, aqui nós chegamos então ao final da primeira parte da alça. Aqui a gente faz um pontinho. A gente tinha subido a partir do terceiro ponto, né? Então, aqui a partir do terceiro ponto. Então, no quarto eu faço só um ponto baixo para prender, né? E viro o meu trabalho. Aqui eu vou virar o trabalho e vou fazer um ponto por dentro aqui. É diferente do que a gente está acostumado, mas vocês vão ver que vai dar um acabamento legal. Aqui eu vou fazer um ponto por dentro, voltando os 3 pontos que eu já crochetei. Então, põe aqui por dentro, ponto baixíssimo, porque isso aqui eu tô dando só acabamento. Volta aqui por dentro, pega o fio lá atrás, ponto baixíssimo, 2. Vai aqui por dentro, ponto baixíssimo, 3. E vai aqui por dentro, ponto baixíssimo, 4, porque a gente também tinha feito um ponto a mais aqui. Então, são 4 pontos. Aqui, novamente, eu vou pegar no ponto de fora e vou fazer um ponto baixo, né? Aqui, ó, eu fiz esse acabamento aqui com os pontinhos, os pontos baixos, tá vendo, ó? Fiz esse acabamento aqui. E agora, eu vou subir a alça de novo. Então, no mesmo processo que a gente fez lá do outro lado, eu vou subir pelo outro lado até a outra extremidade e aí eu volto pra gente ver como que faz o acabamento do lado de lá, tá bom? Então aqui nós vamos fazendo na lateral, pegando os espacinhos, né, os pontinhos aqui das carreiras que nós fizemos de 3 pontos
e vou voltando para poder fazer o acabamento lá do outro lado, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar como que ficou. Aí, gente, beleza. Então nós chegamos aqui ao finalzinho, né? E tem 3 pontos que estão crochetados, né? Então aqui no 4º ponto, a gente vai prender esse aqui. Primeiro a gente passa aqui um nesse aqui que já tá crochetado. Prende direitinho aqui no final, né? E aqui no 4º a gente faz mais um ponto. Vira o trabalho pra gente poder fazer o mesmo acabamento que nós fizemos do lado de lá, tá? A gente joga sempre o fio para trás da alça pra gente poder puxar os pontos baixíssimos aqui, tá? Então, como a gente fez um a mais, vai dar 4. Então, um ponto baixíssimo, tá vendo, ó? 2, aqui nos buraquinhos, né? 3 e 4, beleza? Os 4 pontos baixíssimos vão dar o acabamento da alça, né? Aí eu faço aqui mais um ponto baixo, que é o finalmente do nosso trabalho. Depois que eu fiz os 2, é a única vez que eu vou cortar o fio, né? Aqui no final, agora deixa eu só puxar esse fio aqui pra cá. Aqui no final a gente corta o fio e com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente vai jogar esse fio para dentro para fazer o final do acabamento aqui, né? Então, aqui eu vou pegar o ponto que tá subindo aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui com finalmente, né? Que é onde eu fiz agora o último ponto baixo. Pego aqui o ponto que tá subindo, já faço o falso ponto baixo. O falso ponto baixo a gente volta por dentro do ponto, né? E lá atrás, na alça. Olha lá, ó, a gente fez um falso ponto subindo, ok? E lá atrás na alça, eu vou, pode dentro do próprio ponto aqui, ó, fazer um nó. Um nó de costura mesmo, normal, que a gente já tá acostumado a fazer. Eu gosto de fazer sempre com 2 voltinhas, né? Pra gente poder garantir que isso aqui não vai soltar, mas de jeito nenhum, né? Então, a gente faz aqui os 2 nozinhos, joga, peraí que soltou da agulha aqui, só colocar de novo, joga aqui pra dentro da trama, depois que eu fiz o nozinho, eu jogo pra dentro da trama, aqui dos próprios pontos, tá? Você pode fazer um zigue-zague aqui, vai uma vez, eita, mas que tá que solta da agulha hoje, vai uma vez, e volta outra. Aqui, tudo por dentro aqui, tá vendo, gente? A gente vai sempre por dentro da trama. E aí, aqui por aqui eu puxo, já chegou lá no outro lado, corta a ponta do fio. Aqui a gente já tá com nosso porta-garrafinha pronto, né? Aí a gente vem aqui, veste bonitinho aqui o copo. Prontinho. Deixa eu só subir a câmera aqui um pouquinho para mostrar melhor. E a alça tá perfeitinha, tá vendo? A alça ficou certinha aqui, ó. Ela fica certinha, tá vendo aqui, ó? O lado correto, né? Deixa eu pegar porque não dá para mostrar muito aqui, ó. Tá vendo? Ó, o lado correto. E a pessoa pode já carregar o porta-garrafinha. Fica bem resistente, né? Dos 2 lados. Não corre risco de soltar. E fica muito bonitinho. Dá para colocar garrafas de vários tamanhos. Perfeito? Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar a câmera aqui. É isso por hoje, né? Terminamos o nosso porta-garrafinhas. Óbvio que pode fazer da cor que você quiser, né? Aqui no início do vídeo eu mostrei para vocês também esse aqui colorido, né? Que a gente fez, que eu fiz também. E os 2 ficaram ótimos, ficaram muito interessantes. Dá para você fazer com 2 cores, né? Esse aqui é um novelo que já é colorido. Então ele fica desse jeito sem precisar trocar de cor. Mas pode também fazer troca de cor, né? Nas carreirinhas aqui. Você termina uma, pode mudar para outra cor, se quiser, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas fica também bem interessante, tá bom? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer aí o porta-garrafinha de vocês
Me marquem no Instagram, me marquem no Facebook, onde vocês postarem as fotos de vocês, para eu também conseguir ver que vocês fizeram, ver que vocês aprenderam direitinho, beleza? Então até a próxima. Aí a gente volta aí com outras ideias, com outros produtos aqui no Barba Ruiva Crochê, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!